bom dia! Olá, turma! Tudo bem? Eu sou a Sueli, professora de vocês, professora do 5º ano, e é com alegria iniciarmos o nosso ano letivo. E para iniciar, eu gostaria de convidar a cada um e a cada uma a construir hábitos. Por que, professora? Porque esses hábitos ou essa construção dessa rotina vai nos ajudar a aprender melhor. Ok, turma? Então vamos lá. Primeiramente, ao iniciar a sua aula, é preciso que você se coloque num lugar silencioso, confortável, onde você tenha o seu material à mão para poder fazer a fundamentação da videoaula. Ok, meus amores? É importante também que vocês construam uma rotina. Essa rotina requer que você acorde em horário X para poder, ao iniciar a aula, estar bem disposto, alimentado, e tudo isso vai sendo construído ao longo do ano, o que vai fazer com que você construa uma rotina e, através dessa sua rotina, você vai melhorar o seu aprendizado. E é importante, gente, essa rotina ela precisa estar bem clara quais são os objetivos dessa rotina. Ok, meus amores? Eu estou muito feliz por iniciar o ano letivo com, assim, cheia de expectativa que possamos aprender, nos divertir e aprender a construir o nosso conhecimento. Afinal de contas, nós somos seres muito inteligentes. Ok, meus queridos? Então, hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de português do 5º ano. Então, vamos lá para a nossa nova aventura, ok? Eu vou ficar bem pequenininha no canto da tela e isso vai fazer com que você possa ter a certeza que estarei com você. E a nossa comunicação, como vai acontecer? Através dos grupos de WhatsApp. Você que está em casa, você precisa estar o tempo todo atento à sua aula para que você possa tirar as suas dúvidas, enviar para mim os seus questionamentos através do grupo de WhatsApp. E assim que for possível, eu te darei um retorno. Ok, meus amores? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo e vamos estudar comunicação. Comunicação, professora? E aí, o que é comunicação? Como acontece a comunicação? Nós vamos iniciar estudando primeiramente o conceito. Comunicação é a troca de mensagem entre as pessoas. Para haver comunicação, eu preciso de, no mínimo, 2 pessoas. Uma que está falando, comunicando algo para outra pessoa. E essa comunicação acontece de que forma? Através de mensagem. E aí na tela nós vemos várias situações de comunicação. E cada uma delas expressa uma comunicação. Por exemplo, aquele homem com o alto-falante falando tão próximo daquela menina ou daquela mulher. Nós vemos aquela situação envolve uma comunicação. E aí nós vamos ver mais à frente como essa comunicação ou quais são os meios que essas mensagens acontecem. Nós vemos aí o homem fazendo fumaça. Inicialmente, bem antigamente, o que acontecia? Algumas tribos indígenas, não da América Latina, mas da América do Norte, elas se comunicavam através dos sinais de fumaça. Nós vemos hoje outra situação de comunicação, os emojis, que são uma comunicação não verbal, que não utiliza palavras nem letras, mas utiliza-se de imagens. E esses emojis também comunicam algo. Por exemplo, esse que eu tenho aqui. Olha só, espero que vocês possam visualizar bem direitinho. Como também esse. Olha, como esse outro aqui. Como esse outro aqui. E todos esses emojis, eles comunicam algo. Eles têm algo a dizer, eles falam. Dependendo da situação de comunicação que você estiver envolvido, os emojis também comunicam. E lembrando, essa comunicação através dos emojis é uma comunicação que se utiliza de uma linguagem não verbal. Professora, por que não verbal? Porque não se utiliza
palavras escritas ou faladas. Então, vamos continuar. E aí nós vemos outras linguagens, ou vemos outro tipo de comunicação, outras mensagens que envolvem um tipo de linguagem. Que linguagem é essa? É a linguagem não verbal. Nós não utilizamos palavras escritas ou faladas, mas nos utilizamos de sons, de desenhos, de gestos, de cores. Sabia? O semáforo comunica, os emojis comunicam, as placas de trânsito comunicam, os gestos, silêncio, também comunicam, os sinais de Libra usados para surdos-mudos também comunicam. E todas essas situações de comunicação, elas existem dentro de uma linguagem chamada não verbal. E nós vamos ver também que há um outro tipo de linguagem, que é a linguagem verbal. E olha só, linguagem verbal empregada, aquela que emprega letras, palavras faladas ou escritas. E essas são as que mais são utilizadas, que nós mais utilizamos no nosso cotidiano. E aí, mais à frente, nós vamos conhecer que essa linguagem verbal, ela é uma linguagem que pode estar ser expressa de uma forma formal, aquela onde existe toda uma regra gramatical para que eu possa me comunicar, como aquela que eu posso usar uma linguagem informal, aquela que você se comunica com o seu familiar, com seus colegas e muitas vezes até numa brincadeira descontraída ou numa conversa descontraída com a sua professora ou com o seu professor. E é importante, muito importante, que você tenha o máximo de atenção. Nós estamos falando de comunicação, mas várias outras coisas comunicam. Por exemplo, a expressão facial, quando você está conversando com a mamãe, quando você bula uma regra. Por exemplo, eu acordei, não organizei a minha cama. E aí o olhar da minha mãe já me comunica algo. Então, no olhar, na expressão facial, minha e sua e das outras pessoas também comunicam situações. Também são situações de comunicação. E é importante, meus amores, que nós possamos compreender que a comunicação ela é um processo. Que hoje nós temos vários mecanismos de comunicação. Continuando, vamos lá, para os códigos. As mensagens, elas são construídas em cima de códigos. Por exemplo, mas professor, e o que são os códigos? Ou o que é um código? É um sinal ou um conjunto de sinais usado para enviar a mensagem. Olha só, aquele cidadão que estava usando o alto-falante, aquele ali, o alto-falante, aquela situação de comunicação era um código. Quando a moça fez silêncio, ela utilizou um gesto e aquele gesto era o código. Por exemplo, a comunicação exercida pelo semáforo. Qual é o código? As cores, as placas de trânsito, aqueles desenhos, aquelas imagens, elas comunicam. E qual é o código? O desenho, a imagem é o código. A escrita, a língua escrita, qual é o código? A língua falada e o código também pode ser escrita. Expressão facial. O choro do bebê é um código e é uma expressão facial. Ao chorar, ele está se comunicando e o código que ele usa é a expressão do rosto. Tá certo, meus queridos? Então, vamos lá. Resumindo, hoje nós vimos como a nossa aula, como vai ser o nosso cotidiano durante o nosso ano. Por enquanto, eu espero que seja por pouco tempo, essa forma remota, mas enquanto durar, eu preciso ter a consciência de que eu preciso construir uma rotina. Essa rotina vai me servir para quê? Para eu me organizar e poder aprender de forma coerente e coesa. Também hoje eu vi que comunicação envolve diversos fatores, que a expressão do meu rosto é uma comunicação, que os gestos são comunicação, que as cores
são código de uma comunicação, que o som é um código de comunicação, a língua escrita é um código de comunicação, que nós aprendemos hoje que a comunicação ela acontece de diversas formas. E é muito importante, só há comunicação quando eu tenho mais de uma pessoa. Se estou sozinho, não há comunicação. O que eu preciso para me comunicar com uma outra pessoa. Eu falo e a outra pessoa me escuta, ou me ouve, ou observa o som, ou o gesto que eu possa fazer. E tudo isso é um processo de comunicação. Turma, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam fundamentar realizando as atividades que lhes estão propostas no nosso roteiro semanal. Então, tenhamos todos um ótimo dia e até a próxima!